Sejam bem-vindos a mais um podcast muito especial com o time Márcia. Eu estou aqui com a minha amiga maravilhosa, essa co-host maravilhosa, Márcia Evangelista. Que prazer, minha amiga, ter você aqui comigo mais uma vez. Pra mim é sempre, e ainda mais recebendo outro. Não, gente, é a nossa convidada de hoje é muito especial, né, Márcia? Eu não posso falar, né? Não, calma, gente. Primeiro, eu vou dar uma dica pra vocês. Ela já esteve no TimeCast. Ela já esteve no TimeCast. Fez muito sucesso no TimeCast, só que assim, fez tanto sucesso que a gente teve que trazer ela de volta. Ela já fez palestras pra nós. Já fez palestra na Reinvente. Não, inclusive, toda a palestra que a gente... Ela tá. Desde a primeira. Presença VIP. Isso. E agora, ela veio aqui contar a transformação dela. Gente, hoje ela chegou aqui no estúdio, ela veio aqui há pouco tempo atrás gravar o TimeCast. Sim. E ela chegou aqui no estúdio e eu falei assim, calma, não é você. E hoje que não era mesmo. A gente tá usando uma foto dela aqui na televisão. Sim. E eu falei, não é ela. Ainda não é ela. Não é mais ela. Sim. Ei, Márcia? Não é. De quem que a gente tá falando, hein? Eu não sei, porque nós marcamos com uma pessoa e chegou outra. Chegou outra. Carol! Não é! Muito bom. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a transformação da Carol, porque a Carol tá num processo de emagrecimento, né? Já de bastante tempo. De muitos anos. De bastante muitos anos. Mas de um tempo pra cá, agora... Agora foi. Agora foi e ela vai contar pra gente como que tá sendo esse processo, como que foi essa iniciativa, quando que começou, como que tá sendo o processo. E nada melhor do que também ter a minha amiga Márcia aqui do meu lado, que também tá vivendo essa transformação na vida dela, né? Esse processo, né, Márcia? Isso. Fiquei muito feliz quando ela veio pro meu podcast. Do seu podcast. E aí vamos fazer um com ela. Por quê? Porque a Carol, ela tem algo em comum comigo. Total, desde sempre. Isso, por isso que a gente tá sempre ligada com ela, tá sempre querendo ela junto com a gente, porque a Carol, ela cuida da família, ela cuida do marido, ela cuida dela, ela cuida de pessoas. A Carol e o bem. Transforma mulheres. Porque não dá pra falar da Carol sem o bem. Carol e o bem. Mas a Carol e o bem. Sandy Júnior. Eles cuidam de pessoas, então quando eles começam a cuidar, não é uma pessoa, né? Vira multidão. Então, eles, além de cuidar deles, do trabalho, da família, eles cuidam de multidão. Ela trabalha com ele, então é isso. Ela cuida, trabalha, ela tá sempre ali ligada. E por que eu digo que ela tem algo em comum? Porque eu também... né, sempre cuidei do meu filho, você tem dois, né, mas eu tenho um, cuidei do meu filho, cuidei do meu marido, que ele passou por processo, né, de saúde aí, agora, inclusive hoje já está fazendo 3 meses que ele partiu. E aí nós queremos falar, nós temos que falar sobre isso, porque, Carol, tem muitas mulheres que, assim como você, cuida do marido, cuida do filho, trabalha com ele. Quando não trabalha com ele, trabalha em outro lugar, em outro nicho, mas que não carregam isso com tanta leveza. Carol, eu sei que você está sempre procurando fazer o melhor para eles, a gente enxerga, a gente vê isso, né? Mas agora eu tô te achando plena. Porque essa não é, Tia? Não, e eu vou dar um spoiler, gente. Ela tá plena e ela já... Eu vou dar um spoiler. Ela já tá com um grupo de quantas mulheres, Carol? 50 mulheres. 50, eu falo. Ela não anda sozinha. Ela não anda sozinha. Isso. E a gente precisa falar sobre isso, né, Carol? Agora eu estou preparando um livro para falar sobre isso, falar sobre esses desafios, falar como deixar isso mais leve, falar como cuidar e ser cuidada, né? E também se cuidar. E brevemente vou lançar um livro sobre isso. E eu também tenho certeza que logo, logo vai sair o seu, né? Porque você tem muita coisa para contar. A pressão. E aí, o que eu tava falando? Eu falei, Carol, vamos falar sobre o seu projeto. Sei, né? Ela falou, que projeto? Que projeto? Mas você tem um projeto, né? Porque agora nós já estamos vendo que caminhou, que tá indo, que já está... Não, eu falo, a Carol não anda só, ela nunca anda só, ela começa um projeto que não tem projeto e já tá com 50 pessoas dentro do projeto. Imagina quando for. Tá muito ligada à saúde, né, Carol? Primeiro é uma honra estar aqui, é muito bom estar com vocês, com a time de novo, com a Márcia mais uma vez, a gente já se conhece aí há muitos anos, de muitos projetos, inclusive. Então é uma honra estar aqui, é uma honra poder dividir essa transformação, é uma honra poder contar a história, né? Eu acho que
legado, né? Acho que a palavra do momento é legado. Isso. Você entender que a sua história é um legado para as próximas gerações. Então, é uma honra poder dividir isso com vocês. É verdade. E esse legado, né, Carol? Agora que você tá efetivando mesmo isso daí, conta um pouco para nós, Carol, como que tá e como que foi porque a gente tá sempre vendo que você tá em transformação, mas agora foi uma transformação real, né? Visual. Uma transformação visual. Porque na verdade até um tema que a gente pode abordar aqui, que a transformação ela vem de dentro para fora, mas agora ela tá para fora, muito na real, a transformação começou há mais de 10 anos atrás. Então, na verdade, a transformação começou há 38 anos, quando eu nasci. Essa é a verdade. Mas essa questão do emagrecimento, ela vem de mais de 10 anos para cá. Então, foi uma transformação interna, uma descoberta das minhas crenças, uma descoberta dos meus bloqueios, uma descoberta daquilo que me paralisava. Então, essa transformação visual, ela é a última que acontece no processo. E o que acontece com a maioria das pessoas é que elas não aguentam viver o processo até chegar nessa última transformação. Então, primeiro você tem que entender quem é você, quais são os seus problemas, por que às vezes você desconta na comida, qual que é o seu emocional que está sendo abatido naquele momento. E se você não descobre tudo isso e emagrece sem descobrir, você volta seu peso. Sim. Então, eu por diversas vezes durante esses 10 anos, eu eliminei peso e voltei a ganhar. Então, para você chegar numa transformação que você consegue realmente eliminar o peso com constância, entrar atividade física, entrar alimentação correta, você precisa passar por um processo interno. E esse processo interno, ele é o mais demorado e o mais doloroso. Então, assim, obesidade é uma doença, não é bonito, né? Eu acho que a gente está começando a falar sobre isso agora, né? Começando a ouvir pessoas falar sobre isso, mas é uma doença e é uma doença emocional. É uma doença que você muitas vezes não sabe lidar, as pessoas não te aceitam, as roupas não te cabem, você não se sente pertencente a lugar nenhum. Então, é uma coisa muito ruim para quem tem, e a sociedade criou a aceitação disso, que é uma irrealidade, porque não é aceito. Sim. Então, eu passei por aí, esse processo para mim foi o mais doloroso, onde por diversas vezes eu falava assim, chega, não aguento mais, vou ser gorda mesmo, as pessoas vão ter que me engolir desse jeito. Então, eu vou contar essa história no meio do caminho, mas é uma doença, ela é pesada e principalmente emocionalmente. Não é só o que você está carregando do lado de fora visual. Isso é o que as pessoas olham e elas não te aceitam. Mas dentro de você não se aceitou e você tem vários problemas muito pesados para resolver e que você sozinha não consegue. Eu acho que essa é a maior chave do emagrecimento. Sozinha não consegue. Nossa, é verdade. E bom, eu e a Márcia, a gente tem... é até muito bom nós três estar conversando sobre isso, porque eu também tenho problema com a obesidade, a Márcia também. Então, e a gente entende super essa questão de ser uma doença e até a gente reconhecer isso, né, Carol? Porque é muito dolorido a gente reconhecer que é uma doença. Porque até a gente tem preconceito com a gente mesmo. Exato. Né? A gente não se cabe nos lugares, né? A gente fica... E mesmo quando falam que te aceitam, você não se aceita. Você não se sente pertencente. Então, você está sempre analisando a magra do lugar, ela te incomoda. A pessoa mais magra, ela não precisa ser a mais bonita, mas ela é a mais magra. Ela te incomoda. Porque você vê que a roupa serviu nela, a roupa ficou bonita nela. Porque, gente, de verdade, magro, qualquer coisa serve, qualquer coisa fica bonita. E aí, quando você tá gordinho, você tá acima do peso, nada fica legal. Tudo é desconfortável. Você vai sentar, e você tá com medo de aparecer a calcinha, aí a blusa você tem que ficar puxando, aí não sei o que, o blazer cai. Então, isso incomoda no processo demais. E a gente tem uma quantidade de energia por dia para usar. Esse gasto de energia para você se sentir pertencente a um ambiente, ele te consome a ponto de você não conseguir produzir coisas novas e coisas boas para sua vida. Então, assim, é realmente algo que, para mim, a obesidade ela é 100% emocional. E se você não tratar do seu emocional, você não consegue emagrecer a longo prazo e manter essa qualidade de vida saudável o resto da vida. Desconforto vai ficando estressante, né? Estressante. Em qualquer evento. Sair de casa, comprar roupa, ir para um evento, ir para uma festa, ir para um casamento. Tudo é extremamente... é totalmente horrível. É desconfortante. Você sente que as pessoas estão te olhando. Você sente que você vai cair, que você vai tropeçar. Eu olho as minhas fotos hoje, todas as minhas fotos antigas, e eu falo, eu estava doente. Eu consigo me ver doente.
Eu não me vejo gorda, eu me vejo doente. E você falou nesse processo, né? Que você já vivia esse processo. Porque quando a gente chega no visual, a gente já vem realmente trabalhando o processo, trabalhando a mudança, trabalhando a aceitação, a não aceitação nos ambientes. Sim. Mas tem um momento que você tem uma virada. Não, agora eu já tenho consciência disso, eu tenho consciência que qualquer trabalho, qualquer encontro que eu tenha, não é só desconforto aqui, de não saber, de puxar a blusa aqui, de fazer aqui, de acertar, porque está acima do peso, mas é também o que eu te disse de estresse. Quando foi a virada? A virada que você falou, não, eu preciso agora, eu já estou consciente disso, mas agora eu preciso mudar o meu corpo. Né? Quando você falou, não é só a consciência, eu tenho que agora mostrar realmente a minha transformação. Eu não consigo ver uma virada de chave exata, assim. Eu vejo que foi realmente um processo. Eu não consigo falar assim, de repente eu passei a pensar dessa maneira e isso mudou. Sim, eu vejo que foi um processo real. Porque, por exemplo, eu faço tratamento com uma nutróloga, nutricionista, que foi a pessoa que tem me ajudado muito nesse processo. Muito. Porque existe uma parte de suplemento de vitaminas, de falta de hormônio, que é uma coisa que eu nunca me importei. Eu fazia meus exames todo ano, ia na ginecologista que tem que ir, bonitinho, e falava, tá tudo certo, exame de sangue tá lá dando umas alteraçõezinhas, mas é normal. Pra mim, eu encarava aquilo como normal. Falta de vitamina, já sei que vitamina D falta em todo mundo, né? Então, nem vou suplementar. Na hora que eu comecei a entender que tudo isso faz muita diferença no processo, foi quando eu comecei a fazer esse tratamento com ela. E aí, o que eu falo que é a diferença? Que pra mim, talvez seja essa virada de chave. Eu já tinha começado um tratamento com a mesma médica há 2 anos atrás. E eu desisti. Porque não era o momento onde a minha mente ainda estava emocionalmente forte para viver o processo. Por isso que eu falo que eu não vejo uma virada de chave, eu vejo como um processo. Porque eu vejo muitas pessoas falando hoje de emagrecimento, do Monjaro, da Dizerpatida, né? Que você pode resolver rápido. Resolve rápido. Se você não resolver na sua cabeça, você vai voltar de novo, ou você vai viver dependente disso. Então, assim, eles são bons? São, porque eles vão te ajudar no processo. Mas não são eles que vão curar a sua emoção. E a emoção é a alma, né? Então, se você não resolver as coisas na sua alma, não adianta, não adianta. Então, eu vejo realmente essa mudança de chave, que eu não vejo exatamente como um ponto, mas eu vejo como um preparo. Eu vejo como emocionalmente mais forte para aguentar pancada, sabe? Eu vejo que foi um processo onde eu tive que passar por várias coisas, né? Então, teve a pandemia, que me desestruturou a minha empresa, que eu fiquei sem trabalhar. Aí, depois teve a doença da minha sogra, que me abalou demais. A gente tinha que deixar um tempo, um espaço na nossa vida para ficar em hospital, para ficar correndo com cirurgia. Não sabia o que ia acontecer. Essa incerteza, saber lidar dentro de casa com o marido, que é a mãe dele, com os filhos. Então, eu vejo que todo o processo que eu vivi, dos problemas que eu passei, foram me tornando emocionalmente forte para aguentar falar assim, não vou comer esse doce, não vou comer essa comida, vou fazer atividade física sem querer, porque todo mundo acha que eu tô amando, mas não, todo dia eu odeio. Sim. E tá tudo certo, mas eu vou lá e faço. Hoje, como eu vinha pra cá gravar... Feito, né? Exato. Hoje, como eu vinha pra cá gravar, eu acordei mais cedo, fiz meu treino, não almocei, que eu tô de jejum, que eu falei, não vou almoçar, e pronto, entendeu? Então, assim, são decisões que você se torna emocionalmente forte pra tomar decisões. É isso. Ô, Carol, você... eu já pesei 120 quilos. E aí, dá problema para trabalhar, dá problema para cuidar. E meu filho, TDAH, nível máximo, eu não conseguia acompanhar essa corrida. E você, como fotógrafo, vocês fazem foto para casamento, que é uma correria aqui, uma correria ali. Eu vejo, porque eu já fiz foto com você, morrendo de vontade de fazer de novo. E aí, em breve faremos. E aí, é todo um jogo de cintura, um corre aqui, um corre ali, né? E você... Agora, você é uma outra pessoa. Então, você já começa a ver o bom nessas fases, né, Tim? Mas é porque a atriz, ela tem que, às vezes, engordar, às vezes, emagrecer. Agora eu tô num processo de engorda aí. Eu tô adorando isso, na verdade. Eu falei, Deus! Obrigada! Esse que eu queria. Era esse que eu queria mesmo. Mas, você tocou num assunto bem legal, que é a história que eu disse que eu ia contar. O processo, 10 anos atrás... um pouquinho depois ali, acho que uns 8 anos atrás, mais ou menos. Eu não lembro exatamente o tempo. Foi um aniversário meu, vocês sabem, né?
Eu adoro comemorar meu aniversário. É verdade, a gente já foi em alguns. E aí, esse aniversário foi um aniversário que eu tinha feito especialmente pro pessoal que trabalha comigo do mercado de eventos. E aí tava uma galera lá, muita gente do mercado, as referências, os mais tops. E aí tava já no finalzinho ali, um grande amigo meu, que ele faz joias, inclusive ele fez a minha aliança de casamento. Ele chegou pra mim e sentou comigo conversando assim, ele falou assim, olha, eu preciso ser muito verdadeiro e muito franco com você. Ele falou assim, pra você chegar no público se você continuar assim, você não vai chegar. E na hora, assim, me doeu muito. Me doeu agora. Me doeu demais. Eu já tava porque não gostar mais dele. Na verdade, eu fui muito grata. Porque eu vejo que a gente vive num mundo onde poucas pessoas têm a coragem de falar a verdade. E naquele momento, eu fiquei talvez dessa maneira, sabe? Eu falei, caramba, você fala desse jeito comigo, você não respeita a minha história, não respeita quem eu sou, você não gosta de mim. E com o passar do tempo, eu vi que era a única pessoa que realmente gostava de mim, que me falou a verdade. Sim. Só que naquele momento, eu ainda não tinha emocionalmente forte suficiente para encarar aquela situação e falar, ok, vou mudar. Foi quando eu falei, então as pessoas vão me engolir gorda. Eu vou chegar no mais, plus, extra. Você é a mais foda do Brasil, gorda. E aí eu engordei mais. Então, ao invés de... Naquele primeiro momento, aquilo que era uma verdade, pra mim, foi uma afronta. Sim. Só que foi o início do processo. Sim. Entendeu? Você quis mostrar que eu quis mostrar que poderia ser. E foi a partir dali onde eu comecei a fazer os artistas, onde eu comecei a aparecer mais. Só que pra mim, aquilo me soou como uma afronta, porque eu sou muito competitiva, vai da minha personalidade. Então ele me gerou dentro de mim uma competição. Talvez, de outra forma, eu não teria levado dessa maneira, mas eu acho que foi certo. Eu acho que esse processo ele existe e todo mundo passa por ele de alguma forma. Então eu levei isso como afronta e falei, vão me engolir, e me engoliram. Eu falava assim, vou fazer casamento com a assessora fulana de tal, que é a mais cara do Brasil, em tal lugar, e eu fazia. Então aquilo me soou como um desafio, e eu cumpri o desafio de estar muito acima do peso e estar no meio dos mais famosos, dos mais ricos do Brasil. Só que aí eu fiz e falei, tá bom, e aí? O que eu ganhei com isso? Sim. Entendeu? E na minha cabeça já assim, tipo, a frase dele, gordo não é aceito, obesidade é uma doença, você pra chegar lá em cima, pra você ser plena. Hoje eu entendo o que ele falou. Ele não falou sobre eu chegar no topo do topo, ser a mais rica do Brasil e magra. Ele falou sobre eu ser plena, que é o que você falou no começo. Sim. E é o que todo mundo me fala. Carol, eu tô vendo você agora. Você sempre foi linda, mas agora tem um brilho em você diferente. Porque faz parte da nossa essência a saúde. Faz parte daquilo que Deus criou a gente para ser. Saúde, bem-estar, viver bem. Você conseguir amarrar seu tênis, você conseguir escolher uma roupa que você se sente bem. Faz parte da gente isso. Deus criou a gente pro melhor e a gente fica escolhendo sempre o menos pior. Né? E aí eu vejo que nesse momento ali, naquela frase dele, nasceu esse início do propósito. Foi muito dolorido? Foi. E aí a ficha começou a cair no processo. Foi onde eu comecei a tentar emagrecer de outras maneiras. Tomei remédio. Tomei um remédio experimental, que quase morri, desmaiava, ia parar no hospital. Porque daí eu comecei a perceber que alcançar aquele nível e fazer as pessoas me engolirem por ser a melhor não era suficiente. Não era aquilo que ia me deixar feliz, plena. Aquilo ali era só para enfiar na cara dos outros que eu podia fazer, entendeu? Isso. Só que era capaz. Que era capaz, porque a capacidade não estava no meu peso, estava na minha cabeça, naquilo que eu falo, eu vou fazer. Só que dentro de mim não estava feliz. E aí esse processo começou. Que estranho, né? Porque você acaba com a saúde para ganhar mais peso e provar que você pode estar ali. E não faz ao contrário. E depois você acaba com a saúde quando você quer correr. Olha o quanto é importante a questão do processo, né? De respeitar o processo, de ter a consciência de, né? Que eu preciso perder peso, que eu não tenho que agradar ninguém. Sim. É o meu momento, aquele processo de reconhecimento, né? Ô, Carol, e você falou ali que a obesidade é uma doença e que foi um processo, mas você considera, assim, algo que tenha sido a sua cura? Ou você acha que são várias coisas juntas, assim? A cura é a decisão. A cura, ela tá aí para todo mundo. Ela tá disponível. Quando Jesus morreu na cruz e ele fez aquilo pela gente, ele deixou tudo pronto. Então, assim,
a cura tá... É só você falar, eu quero. E decide. Entendeu? E esse foi o fator mais difícil pra mim. Porque a decisão depende só de mim. Mesmo lá em casa, quando todo mundo resolveu... Porque quando eu tive que fazer essa transformação, eu tive que transformar a minha casa inteira. A gente que é mulher, a gente sabe. Você que escolhe o que compra no mercado, você que escolhe o que come na sua casa, é você que escolhe o passeio do final de semana, é a gente que decide. Então, tava muito mais pesado isso sobre mim do que sobre eles. Só que quando eu falei, eu vou mudar, eles falaram, beleza. Todo mundo aceitou tirar bolacha, pão de casa, e comer ovo todo dia, e comer frango todo dia. Todo mundo aceitou e eu achava que era a pior coisa do mundo. Só que eu comecei a ver... lá em casa, só eu era obesa, né? Graças a Deus, todo mundo lá em casa sempre... As crianças, como estão em fase de adolescência, tem aí a oscilação de peso, mas são magros. O meu marido sempre foi magro. Só a barriguinha de cerveja, né, amor? Que você vai perder. Tá no processo. Tá na conscientização. Tá na conscientização, tá no processo. Aliás, gente, o Ben não tá aqui, mas ele tá aqui no estúdio. Que a Márcia falou assim... Não, e porque, sabe por que ele tá aqui no estúdio? Pode falar? Pode falar? Pode. Ele tá aqui no estúdio porque ele falou que agora ele tem que cuidar mais ainda, que agora tá dando mais trabalho. Então, gente... Ele não anda mais sozinha, gente. Antes ele já era Sandy Júnior, já era Carol do bem e o bem da Carol. Agora grudou lá, assim, ó. A Carol vai e não vai... Grudou. Assim, junto. Onde você vê a Carol, você vai ver o bem e o Ele Gui. vai estar em algum lugar. Vamos cuidar dos dois lados. Com certeza. Mas é engraçado, porque daí essa conscientização de alimentação e tudo, pra eles foi muito fácil. Olha. Só pra mim que era difícil. Então, assim... Tá aqui, né? É decisão. E eu vejo que a gente, mulher, essa questão de decisão, principalmente depois que você decide... Primeiro não, né? Acho que a vida inteira. Sim. A decisão tá em cima da gente. Então, esse acesso à cura para nossa casa, não só para a obesidade, mas para outras coisas que tem também, é a nossa. Cabe à mulher decidir. Então, assim, se você quer para sua casa que o seu casamento vá bem... Acessa você a cura. Se você quer emagrecer, acessa você a cura. Decide por ela. Se você quer que os seus filhos sigam o caminho de Deus e que eles sejam pessoas boas no mundo, acessa você esse lugar. É na mulher. Não adianta você querer falar, pô, meu marido não faz nada pelo meu casamento. O que você fez? Seu marido, ele vai responder a sua ação. Ele vai só reagir. A ação é da mulher. E é bem isso, Carol. Agora eu lembrei, porque às vezes eu compro um bolo, né? E é pra ter, né? Assim, de repente eu quero. E o Igor vive na dieta, vive na academia, né? É proteína, legumes, é carboidrato. E aí, às vezes ele fala, mãe, não compra. Se você comprar, eu como. Não é? Então, assim, é o mesmo trabalho você comprar coisas saudáveis, né? Sim. E não saudáveis. Então eu falo, não, mas eu compro, mas não quer dizer que você tem que comer tudo, você tem que... Aí ele fala, daí quando você compra que você tem, então a gente vai comer, e daí se eu tenho a consciência, eu tenho que ir mais vezes para academia, eu tenho que tomar cuidado com tudo. Mas é bem o que você falou, a responsabilidade é nossa. É nossa. Porque quando você coloca lá o saudável, toda a família vai... Você começa a ver a decisão, por exemplo, lá em casa. Antigamente, o nosso consumo de mercado era enorme. Hoje, a gente vai no mercado uma vez por mês. Só que eu compro fruta e legumes toda semana. E acaba. Eu compro fruta num dia, dá 3 dias, tá acabando. Por quê? O consumo de fruta aumentou mais, o consumo de legumes aumentou mais, a panqueca de banana, a aveia aumentou mais. Quer dizer, a gente trocou uma coisa pela outra. Sim. E foi muito fácil. Foi mais fácil pra eles, de verdade, do que pra mim. Porque pra mim, eu tava em falta. Eu tava deixando de fazer algo. Pra eles, não. Pra eles, não. Eu tô só comendo melhor, comendo saudável. E aí é engraçado, porque eu começo a mandar receita no Instagram pra eles. E aí, a hora que eu vi o Guilherme cozinhando, fazendo panqueca de cacau, de banana. A hora que eu vi a Mari, não, vamos fazer um macarrão de abobrinha? Aí eu olhei e falei assim, gente, como assim? Vocês estão se divertindo com isso? Vocês estão curtindo esse processo? Então, quer dizer, quando você toma a decisão que você acha que é muito difícil, e na sua cabeça ainda é mais difícil para quem tá perto de você do que para você, na realidade era só difícil para você. Sim. E aí você tá passando consciência para os filhos, que certamente com a família vai. Quando você tinha a sua família que morava lá atrás, como que era a alimentação? Era também o pesadão? Porque não sei se você tinha mais alguém da sua família obesa. Não, da sua família, na sua casa. Na verdade, meus pais são atletas, né? Os dois andam de bike, jogam beach tênis. Então, foi um outro processo que eu vivi, né? Porque isso é uma coisa legal de falar e
Até peço perdão já pelos meus pais para comentar algo sobre a história deles, né? Mas meus pais me chamavam de gordinha quando eu era criança. Então, existia isso na minha história. Então, muitas vezes, no meu processo de história, que eu vivi várias coisas com os meus pais, talvez, que a gente não sabe identificar algo exato no nosso inconsciente, mas talvez para eu me sentir amada pelos meus pais, eu engordei. Porque existia um apelido carinhoso na minha infância de gordinha, de casa da banha, entendeu? Porque eu era uma gordinha de olho azul, era linda, entendeu? Então, assim... esse processo para cada pessoa é diferente. Então, para mim, soava como algo carinhoso e eu provavelmente, por querer o carinho dos meus pais no processo, eu fui engordando emocionalmente para poder ter o carinho deles de novo. Então, no processo de cura, você vai entendendo isso, que existem algumas coisas dentro de você que estão em falta. Às vezes, o carinho que você sente do seu pai, às vezes um afeto que você acha que você não teve. Eu até vou contar uma história que eu vivi agora recente. A gente estava fotografando uma imersão agora semana passada e a moça contou uma história dela falando que os pais dela não abraçavam ela. E aí, só que ela falou assim que depois da vida adulta, ela descobriu que ela não gostava de abraço. Que os pais iam abraçar e ela não queria. Só que ela carregou isso como um trauma da vida dela, que os pais rejeitaram ela. E aí, num processo de descoberta, de conversa, ela descobriu que o problema era ela que não queria abraço. Só que aí, na vida adulta, ela sentia falta. E emocionalmente, ela compensava de outra maneira. O que eu entendo disso, tá? Hoje, com mais consciência, com mais autorresponsabilidade, eu entendo dessa forma. Eu entendo que Deus, ele traça um caminho para cada um de nós. E que existe essa maneira de ver, esses bloqueios, esses processos, essas dificuldades, essa maneira de enxergar para cada pessoa. E isso faz parte da nossa evolução, para que cada vez a gente esteja mais perto dele, entenda mais quem ele é e quem a gente é, e aquilo que a gente tem que cumprir aqui na Terra. É assim que eu vejo. Porque eu vejo gente que não teve abraço e que não liga. Eu vejo gente que não teve abraço e que leva um trauma. Eu vejo gente que não quis abraço e leva como que o pai rejeitou. Eu vejo gente que não quis abraço e é muito bem resolvida. Então, existe receita? Não existe. Porque quando eu ouvi isso, eu falei, caramba, será que eu tô fazendo certo com os meus filhos? Será que eu tô dando demais? Será que eu tô dando de menos? Não. Aquilo que eu fizer, que é aquilo que eu posso entregar daquilo que eu sou, é um processo de Deus na vida deles. É o que vai fazer eles evoluírem e serem as pessoas que Deus criou eles para serem. Isso tirou um peso de mim, assim, gigantesco. Tanto como eu comigo mesma, como eu com o meu casamento, como eu com os meus filhos. Porque isso quer dizer que, independente do que eu fizer, Deus está no controle de tudo e o processo ele vai acontecer. E aquilo que Deus tem para a vida de cada um deles vai ser cumprido e na minha vida também. Então, para mim, essa foi o maior alívio de carga, assim, sabe? E é aquilo que você falou, né? Uma questão de escolha, né? Porque o que Deus tem para você é bom. É sempre bom. E aí você vai escolher o que você... Na verdade, o que você vai acessar, né? O que você vai acessar de bem e de bom e o que você vai levar para a vida, né? Ô, Carol, e o que foi mais desafiador para você, assim, nesse processo? Doce. Não dá pra falar outra coisa. Você gosta de doce? Alimentação. A alimentação foi o mais desafiador pra mim. Porque é um hábito, né? Eu acho que a comida, ela é um... Conforto. É um conforto. Então, você já tá acostumada a comer certas coisas. E por mais que seja até gostoso comer um chuchu, por exemplo, eu amo chuchu. Mas você não tem o hábito de comer chuchu. Nem levar na bolsa. Nem levar na bolsa o chuchu, uma maçã. Tipo, é uma maçã deliciosa quando você come. Mas você não tem o hábito de comer. Então, brócolis, né? A alimentação hoje ela é visual. Então, tudo é bonito. Tudo é aquela foto do restaurante, a foto no Instagram, a foto no outdoor, a foto... Tudo que você vê é foto bonita de comida. É verdade. Mal sabem como é feito. Porque isso é um segredo por eu ser fotógrafa. As fotos de comida, elas são muito bem feitas. Inclusive, hambúrguer, essas coisas, é feito com spray de cabelo. Então, elas são feitas para dar brilho, para ficar bonita, não para comer. Sim. Visual, né? É visual. Mas para mim o processo, inclusive, ainda é difícil. Porque eu acho que quem já foi obeso... existe
você não vai perder o drivezinho que você tem ali de comida. Não perde. Você vai sempre ter que lidar com isso. Sempre ter que lidar com a decisão de falar, não quero, não vou comer. Por isso que quem é obeso tem a tendência a engordar de volta. Sim. Então, você sempre vai ter que lidar com isso, né? Com a decisão de escolher o que é certo. Eu nunca me esqueço que eu fui numa endócrina uma vez, ortomolecular, na verdade, que ela falou assim pra mim, Camila, que pra quem não sabe, meu nome é Camila. Só os médicos e professores sabem que meu nome é Camila. Ela falou assim, Camila, você vai ter que cuidar da sua alimentação pro resto da sua vida. Isso aí é uma doença que você vai ter que acompanhar pra sempre. Eu olhei pra cara dela assim, como assim? Eu não vou ficar cuidando 6 meses, eu emagrecer e deu? Acabou. Dela, não, só as células são gordas. Deu, oi? Porque como você, desde criança, você tem isso, você luta contra a obesidade, pra sempre você vai ter que lutar contra isso. Sabe o que eu mais queria? De verdade? Era treinar um dia, assim, 24 horas que fosse, morrendo de dor, nunca mais treinar na vida. Era comer com isso, estoque, né? Estoque de armazena energia que fica. Calorias gastadas. Comer alface um dia, no almoço, na janta, no lanche. Mas daí jejum. Eu tenho certeza que pra você fazer jejum é super simples. Não é? Não era. Não era? Não era. Começa a virar hábito, né? Então, mas jejum, se a gente fizesse 24 horas de jejum e ficasse... Não resolve pro resto da vida. Mas não resolve, né? Não resolve. Essa questão também de alimentação e atividade física conta muito com os anos que se prolongam, né, na vida. Igual o meu marido, ele viveu um processo longo de tratamento, de cuidado médico, né? E o Igor fala assim, meu pai viveu tantos anos porque... Ele fazia muita atividade física e ele tinha uma alimentação, sabe? É que ele teve AVC, ele teve transplante de fígado e tudo. Mas é para prolongar a vida. Se a gente tem que pensar que a saúde, a alimentação, a atividade física é para a gente ter realmente uma vida mais longa e com mais saúde. Com mais saúde, né? Porque imagina você correndo para fazer aquilo lá. Eu posso fazer gorda, tudo que eu quero, mas e por quanto tempo? E não só isso, o que eu penso? Depois que a minha sogra teve um meningioma calcificado no cérebro, né? E depois que ela teve esse problema, pra mim ficou assim, se eu não me cuidar, alguém vai ter que cuidar de mim. Sim. Porque não é nem só por quanto tempo, mas o que vai acontecer lá na frente, sabe? Qual vai ser a minha qualidade de vida lá na frente? Como que eu vou responder à vida? Como a vida vai me responder pelo que eu plantei? Entendeu? Sim. Então, isso ficou muito... Eu acho que talvez a minha virada de chave tenha sido a minha sogra. Por todo o processo, quando eu casei, eu morei na casa da minha sogra, então eu me aproximei muito dela, eu vivi muito perto dela, eu conheci a história dela. Então, para mim, isso foi muito forte quando ela ficou doente e quando eu vi as pessoas virarem as costas, quando ela mais precisou. Então, foi um processo muito dolorido ver nela um espelho da onde minha vida estava caminhando para ir. E ela falando para mim, eu me arrependo de não ter casado de novo, eu me arrependo, sabe? Então, e agora ela tá tendo a possibilidade de mudar isso, mas em outras condições. Uau. Então, assim, tudo isso para mim, e a força de vontade dela, ela ser guerreira da forma como ela tá sendo com a doença, e com o tratamento, com a condição que ela tá vivendo, que ela tá praticamente paralisada com a mão esquerda e o braço esquerdo, então ela se movimenta mais com o lado direito. Ver essa forma dela de querer viver me deu vontade de viver. E eu falei, eu preciso honrar isso, sabe? Eu preciso viver da melhor forma possível. Eu preciso me entregar para viver a plenitude daquilo que Deus me deu. Eu tenho minhas pernas funcionando, meus braços funcionando. Por que eu não vou pra academia, gente? Preguiça. Vai sem querer. Poxa, eu tenho minha mão, tudo que minha sogra me pede várias vezes, eu quero cozinhar. Eu falo, cara, eu reclamava tanto pra cozinhar, todo dia. Ela falava? Ela fala, toda vez que eu vou visitar ela fala, eu queria ir pra minha casa, usar meu fogão e fazer minha comidinha. Só que ela não pode mais. Ela fala, eu só queria levantar e andar. Cara, eu levanto e ando todos os dias. Sim. Então, quando você começa a ver a dificuldade e entender que você tem isso hoje, e você só vai ter por mais tempo com aquilo que você plantar hoje, você começa a mudar a sua maneira de enxergar. Só que dói. Dói. A gente passou por um processo recentemente, né? Eu nunca me esqueço que eu saí do hospital
E eu falei falei pro Thiago, mas depois eu compartilhei com a Márcia, não por mim, mas por conta do Arnaldo. Eu falei, Thiago, a partir de hoje eu nunca mais vou perder tempo. Eu não vou mais perder tempo com coisas que não são eternas. Porque é isso, a gente vive uma vida e a gente fica perdendo tempo com coisa e fica reclamando, e fica não sei o quê. E quando a gente leva um choque de realidade, que a gente fala assim, o que eu tô fazendo da minha vida, né? E às vezes talvez seja isso, né? Às vezes o que sua sogra passou foi necessário pra você estar vivendo isso hoje. Deus olha pra gente como gerações, né? Então eu acho que ele olha e fala assim, eu preciso consertar essa geração aqui. Sim. Então vai funcionar dessa maneira. Porque quando a gente fica buscando resposta para as coisas, a gente não encontra. Não. Quando eu vejo a vida da minha sogra, pastora, que se dedicou para a igreja a vida inteira, sabe? De repente tá na condição que ela tá, eu falo, Deus, o Senhor é muito injusto. Né? Quando você analisa a história como ser humano, você fala, não, é injusto isso. E aí, quando você começa a entender um pouquinho só, porque a gente nunca vai conseguir olhar e entender como Deus entende, nunca. Não. Ninguém explica Deus. Não, mas quando você começa a olhar como geração, você vê que a cura do ser humano, ele só vem através da dor. A gente só acorda pra falar, beleza, vou decidir por mim. Quando tem dor. Eu já ouvi que quando eu estiver muito confortável para você precisa prestar atenção, né? Porque nada que te dá um bom resultado, ele vem do conforto, né? Ele vem sempre da afronta, né? Nós temos que ter decisão, porque realmente, tá confortável. Eu tô dormindo, tô comendo o que eu quero, tô dormindo tanto que eu quero, tá muito confortável. Então, o resultado não vai ser bom. Tem alguma coisa errada, né? Porque, o que falou? Quem dá conforto... que é a palavra, quem dá conforto é o diabo, né? Deus nos dá confronto. Deus nos dá confronto que é pra gente ter bons resultados, né? Agora, logo, a time falando, logo depois que a gente saiu do hospital, que a gente sempre, quando sai do hospital, até via um Reels, você quer mudar a sua vida, você visita o hospital, visita presídio, visita um outro lugar que eu não me lembro. E aí, quando a gente saiu do hospital... talvez, né? Quando a gente saiu do hospital, o Igor falou assim, mãe, você precisa urgente... Não só fazer atividade física 2, 3 vezes por semana, nós vamos entrar para o Pilates, você vai todo dia, porque meu pai viveu tudo isso com tantos problemas de saúde, porque ele fazia atividade física lá atrás. E você cuidou. E aí, legal, porque a gente consegue, sobre isso que nós queremos falar, porque a gente consegue cuidar da nossa família, né, Carol? Você consegue cuidar de você, você consegue cuidar da sua família, você consegue cuidar da sua saúde e pensando que, olha, eu vou me cuidar porque eu não quero que ninguém cuide de mim. E também nem tanto por talvez um egoísmo, assim, porque realmente é sempre muito melhor estar no lado de se cuidar e se precisar cuidar de alguém do que ficar no papel de cuidado. Eu acho que quando você pensa no futuro, Márcia, você não pensa você numa cadeira de roda. Sim, de Você jeito pensa nenhum. você entrando na igreja no casamento do seu filho. Sim, é isso. Entendeu? É isso. E, você não, e aí, se você pensa dessa maneira e você não planta dessa maneira, qualquer coisa pode acontecer no processo. A gente já não come bem porque a nossa comida já não é mais boa, né? Então, assim, se a gente já não se cuida nos mínimos, por que eu vou colher esse resultado? Como que... A gente fala tanto de semente, né? De plantação, semente, colheita, mas a gente tá plantando as coisas certas? Eu me perguntei diversas vezes isso, sabe? Nesse processo. Cara, o que eu vou colher no futuro? Sendo que eu acordo, eu como um monte de tranqueira, aí eu vou me arrastando durante o dia, da metade do dia almoço, tô cansada com sono, aí tenho que trabalhar com sono, aí vou me arrastando, vou para evento, volto no dia, tenho que usar meia, como é que chama? Aquelas meias de compressão em evento, porque minhas pernas não aguentam de dor, de tanto peso. Aí tem uma lesão no pé, porque meu corpo não aguenta o peso. Então, o que eu tô plantando? Sim. Deus deu a vida pra mim. Por quanto tempo eu não sei. Mas o que eu tô fazendo com a vida que Ele me deu? Sim. Sabe? O que eu tô plantando nesse processo todo, que eu vou colher lá na frente e que vai dar um bom resultado, um bom fruto? Pra minha vida. Para os outros, muitas vezes, a gente, mesmo estando acima do peso, a gente faz, e as pessoas dão fruto, elas prosperam, né? Nesse processo, a gente acabou conectando com muita gente, a gente abençoou a vida de muita gente, a gente transformou a vida de muita gente, mas chegou um determinado momento que eu falei, caramba, e eu? E eu,
E é isso que eu ia até te perguntar agora. Como que isso impactou, assim, sua autoestima, seus relacionamentos, seu propósito? Porque, que nem eu disse no início, vocês sempre carregaram multidões, né? E o que essa decisão impactou agora na sua vida, na sua autoestima e nas suas escolhas? O maior impacto é visual, né? É. O maior impacto. E, na verdade, o resultado, quando você conversa com as pessoas... Por exemplo, eu tenho um vídeo muito legal de um evento meu que eu estava muito acima do peso e que eu falo nesse evento. Eu falo assim, o que vocês estão vendo aqui não é o que Deus escolheu para eu ser. Mas Ele já viu que eu estou me transformando. E eu estava com 100 quilos ali naquele vídeo. E eu já sabia que de alguma forma eu ia emagrecer. Mas eu tinha medo dentro de mim. Isso é uma coisa que eu acho que eu nunca falei, nem meu marido e filho sabem. Mas eu tinha medo dentro de mim de eu ficar doente ou ter uma doença para chegar naquilo que Deus queria. Que seria uma falta de decisão e teria que ter algum outro fator para que eu chegasse aonde Deus queria. Porque quando você começa a se expor, você fala assim, Deus faz milagre. Você fala, Deus vai fazer um milagre de movimentar uma montanha. Deus vai usar você. Você se colocou no lugar de ser vista e ser usada, e ser exposição, ser espelho daquilo que Deus é. Então eu sabia que de alguma maneira isso ia acontecer comigo, mas eu morria de medo de ficar doente. De ter uma doença grave, algo sério, que eu tivesse que emagrecer. Que eu fosse obrigada a emagrecer. Isso na minha cabeça, tá? Isso é coisa da minha cabeça. Não, essa questão de deixar de viver algo, né? Eu me lembro que uma vez nós fomos convidados para ser padrinho de um casamento de um primo, e o Arnaldo ainda... Ele estava de andador e ele queria muito que a gente fosse padrinho, eu e o Arnaldo. Mas logo em seguida ele foi para a cadeira de roda, antes do casamento. E aí ele não foi. Ele não foi, e mesmo que o meu primo falasse, não, Arnaldo, eu quero que você vá. Né? Mas ele não queria que as pessoas vissem ele daquele jeito. E aí ele pediu para o Igor ir no lugar dele. Aí fui eu e o Igor, né, como padrinho. Então você deixa de viver muita coisa. Né? Coisas que você hoje está vivendo com a sua família, né? Participando da dieta, participando de atividade física, transformando toda a alimentação, eles participando da sua felicidade, da sua realização, e você indo para os lugares que talvez você não fosse. Sim. Então você abre mão de viver muita coisa, né? E não é só a questão da obesidade, é a questão de vários outros problemas, né? Sim. Esse visual eu vejo que é o maior impacto, assim, que tem no momento. Porque eu vejo pessoas me chamando no Instagram perguntando o que eu tô fazendo, o que eu fiz. E aí você fala assim, tá, Deus, eu sei que eu tenho um propósito, eu sei que o Senhor me criou para algo. Sim. Mas as pessoas começam a te achar pelo resultado. Não, eu conheço um cara que vocês também conhecem, que ele fala que o seu propósito tem a ver com a sua dor, Seu bloqueio. Seu bloqueio. Então, não é querer te dizer nada, Carol. Pois é. Mas me conta que agora, eu dei um spoiler no início, mas agora você tá correndo? Pois é. Isso foi mais uma coisa do processo. Caraca! Que, aliás, poucas pessoas sabem disso, mas eu comecei a correr muito antes de emagrecer. E aí, acima do peso, inclusive, eu passei em vários médicos por conta disso, comecei a descobrir várias coisas. Porque eu comecei a correr acima do peso e eu tive uma lesão no meu pé direito por conta do peso. E aí, todos os médicos que eu fui no ortopedista, fui no clínico, fui... sei lá, eu acho que foram 5 médicos aí no processo e todos eles me falaram assim, você precisa emagrecer. Você precisa emagrecer. Por exemplo, é o remédio para todos. Isso é uma coisa interessante para falar e uma coisa até, sei lá, se é desconfortável. Para mim não é, mas talvez para quem ouve seja desconfortável. Mas eu, quando corria, eu sentia a bexiga pesada e me dava vontade de fazer xixi. E era peso. Que? Empurrava. Deixa de aproveitar. Eu passei em alguns médicos porque eu falava, gente, daqui a pouco eu tô fazendo xixi na calça. Por quê? Quando você corre, você tem a questão do balanço do corpo lá, que é aerodinâmica, é o nome disso? Sei lá qual que é o nome disso. Mas você tem uma questão do balanço do corpo. Qual que é o impacto que se você dá no chão quando você corre? A barriga. Ela vai botando peso na bexiga, na sua perna, no seu joelho. Então, eu sentia vontade de fazer xixi quando eu tava correndo. Eu falei, gente, tem uma coisa errada. Falei, não é possível, eu vou correr, daqui a pouco vou parecer um velhinho idoso na rua de fralda.
E aí eu passei em vários médicos. Você já tinha peso e começou a correr. Você estava então, pulando o processo. Exatamente. Pulando o processo. Mas aí o que eu entendi? Eu precisava de alguma coisa para fazer para emagrecer. E eu achava que a corrida ela ia me levar para esse lugar. Ela fazia parte de um processo também. Então eu comecei a fazer treinos de baixo impacto, cardios de baixo impacto, chama HIIT. Inclusive, depois eu posso até deixar aí a indicação de um aplicativo que eu uso, que eu treino em casa. Olha, onde eu treino... já indica, Carol. Pode? Não cai depois do canal, não, no YouTube? Não, claro chama que Queima Diária. É um aplicativo que eu uso todos os dias. Aliás, podia ganhar, né? Por indicar. Eu tenho um link, né? Vou deixar o link pra você deixar no YouTube. Vamos botar. E aí, é um aplicativo que são 20 minutos de treino por dia, de HIIT. São treinos de alta intensidade e de baixo impacto. E foi aí que eu comecei a perder peso. Queimava mesmo. Dói, viu? É maravilhoso. É maravilhoso. Se eu contar pra vocês que eu já baixei, nunca fiz. Mas olha só, você baixa o aplicativo, mas você não tem a consciência de você tem que fazer. Você vem com a Carol. Depois de ouvir ela. Mas sabe o que é ótimo? São treinos muito rápidos. E no começo eu achava que não fazia efeito nenhum. Que eu falava, gente, 15 minutos fazendo assim, agachamento, polichinelo. Eu falei, isso aqui não vai dar em nada. Quando eu comecei a ver o resultado, subir massa magra e perder massa gorda de forma rápida, falei, gente, isso aqui é um milagre. Isso aqui é tudo que eu precisava na minha vida. O dia que eu não consigo fazer musculação, eu faço só esse treino. O dia que eu consigo fazer o treino, musculação e correr, eu vou. Corrida, pra mim, de verdade, é aonde eu me apaixonei pela atividade física. A corrida, ela te... O que essa tal da corrida faz, galera? Que todo mundo fala isso, mas eu não consigo pensar isso. Libera, acho que todos os hormônios bons que a gente tem no corpo, de uma vez. Só que não é no início, quando você começa a correr. É depois de um tempo. Só dói no começo, né? No começo só dói. Só dói. Dói da canelite, dói o joelho, dói tudo. Mas depois de um tempo que você começa a correr, na hora que você tá ali no processo, que você já não tá aguentando mais e que você fala, não, vou bater meu pace, vou bater o meu 5 km do dia, você começa, sobe um negócio dentro de você assim, ó, que você fala, eu sou feliz! Dá vontade de gritar no meio da rua. Você fala, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, eu amo correr, eu me divirto com isso. Isso faz a minha vida ter sentido. A corrida, ela traz um negócio, eu não sei explicar. Nenhuma outra atividade física. Eu, quando era mais nova, eu fiz muito esporte, muito. Joguei tênis, fiz natação, joguei futebol uma época, na escola, beisebol, sei lá o que era. E aí, o esporte fez parte da minha vida, mas eu não lembro nada que me dava essa sensação. Nada. Só a corrida. Tem que correr, pessoal. Só a corrida. E você vê que essa questão de paixão, né, por aquilo, né? Carol, você é influente. Você já falou sobre espiritualidade, né? Você já fez encontros com mulheres, né? E a gente sempre precisa mostrar o exemplo, né? Porque tem pessoas que a gente vê por aí que faz eventos de mulheres, fala sobre Deus, fala sobre igreja e dificilmente você visita a igreja, né? É o que nós vimos ontem, não tem intimidade com a igreja, né? Sim. E eu penso que a atividade física é sua escolha que faz, você só tem autoridade quando você mostra resultado, né? Então, hoje, você sente já capaz de transformar mulheres na questão da saúde? Você já está se sentindo bem a ponto de falar? Porque quando a gente não está no processo, às vezes eu quero falar de Deus, mas eu ainda não li toda a Bíblia para falar de Deus com mais autoridade. Eu também não estou com aquela intimidade com Ele, né? Então, tem isso. Sei. Então, hoje, você já está bem... já consciente disso, de que e você já está... Para mim, você já está, né? Porque eu já vou me inspirar, eu tô me inspirando. Na hora que eu te vi ali entrando, eu falei, né? Já quero! Já quero. E agora você tá me dando as dicas, eu já quero baixar o aplicativo e já vou. Você já se sente hoje com essa autoridade de transformar, de montar a sua... Você já disse que já tem quantas mulheres? 50 que vão correr comigo agora, dia 28. Você Mas sente... aonde essas mulheres, Carol? É isso que eu fico chocada. A Carol fala A, parece 100 pessoas. Por quê? Por quê? Eu entendo que isso é porque B, você... mais 200. É porque ela já tá mostrando o resultado, né? Deus já manda porque é dom. Na verdade, eu acho que a gente nunca se sente preparado para nada. Sim. Mas eu sempre fui muito topetuda, né? Então, eu falava que já era magra e era gorda. Então, assim, eu acho que você precisa... Eu vou repetir muito isso, porque para mim é o processo que faz sentido. Sim, verdade. Eu acho que é o processo. Acho não, tenho certeza absoluta que é o processo.
Então, quando eu fiz os meus eventos, eu não me via... Aliás, acho que eu nunca me vi gorda. Eu acho que eu nunca me vi. E aquilo não se via. E aquilo me incomodava na hora de me vestir, de estar nos lugares, de me sentir bem. E aí, a partir do momento onde eu tive a consciência que eu estava vivendo uma doença, foi onde a mudança começou a acontecer. Mas eu vejo que essa questão de estar pronta é algo que eu não sei se faz. Eu não acho que não faz parte do ser humano a gente se sentir pronto para algo, sabe? E um dos meus perfis comportamentais, o que é mais alto lá, é influente. Então, tudo que eu faço na vida, eu gosto de... Ter pessoas. Eu gosto de... Aquilo que é feito na minha vida, acontece na minha vida, ele precisa impactar de alguma forma a vida de outras pessoas. Só que uma coisa que eu descobri de 2, 3 anos pra cá, primeiro a minha casa. Primeiro a minha casa. Então, eu vivi primeiro esse processo dentro da minha casa. A dor, principalmente a dor sempre é dentro de casa, né? E depois fora. Porque antes meu processo era invertido. Tudo que eu fazia, que eu falava, vai transformar a vida de alguém, eu ia primeiro fora. E depois eu entendia se minha casa tinha acompanhado. Entendeu? Carol, mas você uma vez falou que essa questão da fotografia, né? Vocês fazem foto. Uma vez eu fiquei encantada, porque eu pensei que o fotógrafo fosse fotógrafo. Vai lá e tira foto e pronto. Vocês me explicaram de tudo, do motivo de tudo, do sapato, da gravata, da história, né? Porque você conta toda a história. E aí vocês têm autoridade na fotografia, porque vocês não vão só tirar foto. Sim. Né? Vocês mostram toda a história por trás da foto. Então, quando eu te perguntei, você se sente agora com a autoridade para isso? Porque que você é influente está nítido. Né? Claro que tá. E eu acho que influenciar é diferente você influenciar. Você influencia pela fotografia, porque você mostra o outro lado, o por trás da foto. E agora você está influenciando pela saúde. Sim. Para a saúde. Então, não é só... Você já está dizendo, não é só o seu corpo. Não é só o cuidado com você, é o cuidado com a sua família, é o cuidado com a sua alimentação, é a boa influência, né? Sim. Então, eu digo isso, porque você já está preparado, porque a gente já quer fazer isso, né? Então, quando eu digo daqui a pouco vai ter seu livro, para... isso, por quê? Porque é a transformação, né? Nós estamos aqui para... Não é sobre nós. Uhum. Não é sobre nós. E quando não é sobre nós para levar pro bem, a time aqui no TimeCast dela, tem gente que já tá... eu sempre digo, que depois que a time mandou o áudio do rapaz, tem gente que tá deixando psicólogo. Só para vir no TimeCast. Entendeu? Então, gente, vir falar, né, sobre a arte, ela tá ligada. É o nosso propósito, a gente tem que E daí você tem que falar sobre isso, e né? E como eu disse, tem um cara aí que diz que o nosso propósito tem a ver com o nosso bloqueio. Pois é. Mas é legal isso que você falou, Márcia, porque muitas vezes a gente não se acha pronto, mas a gente vai sentar pronto, entendeu? Sim. Então, é uma coisa que eu sempre tive aberta na minha vida, mas de um tempo pra cá é primeiro a minha casa. É primeiro a minha vida. E eu vi isso... O porquê que eu acho que hoje todas as pessoas, as que já me conheciam e as que não me conhecem e que estão aparecendo no meu Instagram do nada agora, porque o algoritmo é muito massa, né? Sim. Você começa a ver corrida, só vem gente de corrida. Então, eu acho muito legal isso. E por que eu acho isso muito massa? Porque quando você decide, né, cuidar de você primeiro, a plenitude vem. E quando você decide por você transforma a vida do outro. E não machuca nem a sua casa. Né? Então, pra mim, é Deus, eu e minha família. Isso foi uma das... Parece Bolsonaro, né? Sim. Nem vou falar. Eu ia dizer que não quero. Não baixem aqui meu canal, hein? Por favor, obrigada. Não vamos nem mencionar aqui. Mas, gente, é uma frase maravilhosa, né? Sim. Porque é a realidade. Deus em primeiro lugar, é eu em segundo lugar e minha família. Aí depois, o restante. Sim. E esse restante não quer dizer que é resto. Quer dizer que são pessoas que elas vão ser transformadas pela decisão que eu tomei. E aí a decisão que eu tomei a favor da minha vida, ela vai transformar muito mais a vida do outro do que eu simplesmente falar algo da boca pra fora que eu não fui transformado. É verdade. É que também existe uma ordem, né? A gente sabe
De tudo que a gente tem que cuidar. Igual Deus, a família e o resto. É o resto, mas é a outra parte que eu também preciso cuidar. Sim. Né? Porque também é sobre o outro, né? Exato. Então é isso. É isso que agora nós estamos falando. E é sempre legal, a gente fala dessa questão de saúde, de coisas que está ligada à saúde, que está ligada àquilo. Sempre que você começa um negócio, Carol, né, que você coloca também que não é só para mim, que você tem essa consciência que você está tendo aí, não é Deus, sou eu, a minha família, né, e aí os outros, né? Não tem como dar errado, né, Carol? Exato. Não tem como dar errado, porque quem a gente vai trazer é muito mais. Nossa, que tem tanta coisa para te perguntar aqui, Carol. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, gente, é tanta Ai, meu Deus. coisa. Ai, meu Deus. Não, mas ó, a gente falou tudo que tinha que falar, Márcia. É porque tudo se resume nisso, né? Na verdade, na saúde. Agora nós temos E esse teu grupo de corrida, ele é aberto, assim, para as pessoas? Ou não? Olha lá. Como que é Na isso? verdade, vamos lá, vamos falar sobre a corrida. Vamos falar. A corrida ela surgiu dessa maneira, mas esse ano eu decidi que eu queria correr algumas provas, né? Então eu escolhi algumas provas para correr, onde eu ia aumentando a velocidade até chegar em meia maratona agora no final do ano. A velocidade ou o quilômetro? É o quilômetro, né? Isso. Quilômetro, não velocidade. Não, porque eu pergunto que eu não entendo nada. Sei, Daí eu fiquei sei. pensando, será que ela aumenta um trote? Tipo, Então, mas querendo ou não, é um pouquinho. Quando ela falou assim, ela postou lá, ela falou, vamos, eu falei, meu Deus, eu não vou correr nunca. Né? Mas o importante não é a velocidade, é a quantidade que você corre, né? Na verdade, não tem nada a ver com isso também. Porque a corrida é mente. Como assim? Antes de eu falar da corrida, eu vou contar o que aconteceu com a gente. A gente foi correr, eu e o Ben, uma prova era 7 km, e ele fez 10. E aí, ele terminou... Você terminou antes de mim ou depois? Ele terminou, e aí ele voltou me buscar. Só que no último quilômetro dele ali, do 9 pro 10, ele tava já esgotado, ele não aguentava mais. Tipo, foi o pior quilômetro da vida dele. Correr esse último quilômetro. Quando ele terminou a prova, ele, terminei. Aí ele voltou me buscar 2 quilômetros. E aí ele correu comigo mais 2 quilômetros. Ele tava realmente cansado? Ou era a mente dele? Era a mente dele. Então, essa questão de corrida não tem nada a ver com a sua perna, com o seu joelho, com o seu pé. Não tem nada a ver. Né? Tem a ver com aonde a sua mente te deixa te levar. Nossa, e aí, isso pra mim é maravilhoso. Porque você vai correndo ali, você vai entendendo você. Você começa a falar, nossa, hoje eu tô na TPM. Minhas pernas tão pesadas. Eu não tô aguentando. Aí, se você começa a mudar seu pensamento, você termina a corrida e fala, nossa, isso acabou? Ou você passa do seu quilômetro que você falou que ia correr. Vou correr só 3 quilômetros hoje. Quando você vê, você correu 5. É aonde você enxerga, sabe? Tem acho que um versículo na Bíblia que fala que você vai chegar aonde você enxerga. Corrida é isso, você só vai chegar aonde você enxergar. É óbvio que o treinamento, a técnica, ela vai te deixando mais fácil de correr, mais leve. O dia a dia correndo vai te facilitando viver esse processo. Vai. Com certeza, sem dúvida. Mas qualquer um pode correr. Qualquer um, porque tá na mente a questão. A gente foi feito para se movimentar. E a gente só vai se movimentar até onde a gente enxergar. A gente só vai ter na vida o que a gente enxergar. A gente só vai chegar aonde a gente enxergar. Por isso, quando eu tava lá acima do peso, com uns mais de 100 quilos, eu falei, eu vou fazer os casamentos mais foda de São Paulo com peso, acima do peso. E eu fiz. E ela fez, porque a mente enxergou. Aí, por que agora eu tenho que correr 10 km e eu falo, não, eu não aguento. Aguenta. Verdade. Aguenta 4 km, aguenta 7 km, aguenta o quanto você quer. Carol, você acha que a gente consegue despertar igual esse rapaz aí falou pra você, você precisa mudar. Você ficou bem pé da vida, né? Você consegue fazer as mulheres mudar essa consciência falando diferente? Você tem uma forma que você fala, não, eu não quero, eu não quero, porque você perdeu um tempo tendo que provar aquilo, né? Provar que você poderia fazer aquilo acima do peso. Você já descobriu uma forma de falar para as mulheres que elas podem mudar, que elas podem transformar sem ter que ouvir ninguém? Se você já descobriu, olha aqui. Fala para as mulheres. Oh, meu Deus. Não é? Porque, assim, tem coisas que a gente não quer ouvir, mas que transforma. Sim. E eu acho que sempre tem um jeito de falar, né? Para que
é um risco quando eu falo aquilo que eu quero, né? Porque o resultado pode ser contrário, né? Que foi o que aconteceu com você. Você poderia estar há muito tempo ter encontrado essa sua versão, que pelo que eu vejo, pelo que você fala, é a sua melhor versão. Você poderia ter encontrado essa versão antes. Você já encontrou uma forma de falar isso? Para não correr o risco da pessoa né, causar um impacto diferente? Porque eu sei, é uma coisa muito dolorida, né? É uma forma de falar. Assim como doeu em você... Dói em quem ouve. E dói em quem ouve. É. Então, e é um processo mesmo, porque quanto mais a gente ouve, parece que Porque não também... é um gancho, não é um combustível para você mudar. Esse que é o mas problema, aí eu posso, né? eu vou falar talvez de uma forma até bruta, mas se eu passar a mão na cabeça de alguém, não vai ter mudança. Sim. Se eu falar, time, olha, continua assim, você tá linda, você é linda, não precisa mudar. Mas essa forma de chamar para correr, porque você me chamou, você pode me chamar a ti, me chamar outra pessoa, para viver a sua transformação de uma forma que não cause nenhum. Você falou para mim assim, Márcia, vamos? Vamos, é muito bom, não é? Você não... Eu penso que você não vai falar vamos, e você também não vai chamar as gordinhas por aí e falar assim, vamos, que isso é muito bom. Então, acho que tem uma forma de você falar, não é? Só as magras. Só as magras. Porque a magra também pode ir. A Carol, né? Porque acho que um bem de Carol. A Carol que criou a creatina aí, que eu te falava, vamos fazer a propaganda da creatina, quem sabe a gente ganha umas. Mova! Uhul! Já entreguei a Mova! chuva. Já entregamos a sua creatina. Inclusive, equipe, cadê a Yasmin? Traz a creatina. Traz a creatina pra gente, que a gente vai fazer uma propaganda aqui. A Carol contou isso e eu achei muito legal, porque a Carol era bem gordinha, bem gordinha. E ela contou da dificuldade que ela tinha de encontrar amigas para ir para academia. Porque você encontra pessoas para ir para o jantar. Sim, sempre. Para ir para festa, para balada. Convida as amigas para jantar, todas vão. Convida para treinar, amiga vai. E a Carol tinha isso, e ela é influencer. Sim. E aí ela falou assim, gente, eu preciso criar alguma coisa que eu vou conseguir atrair as minhas amigas para isso. Aí, e que eu vou cuidar da minha saúde. E aí daí a Carol criou. Aí a Carol criou a Mova. Que eu, quando eu falei, o meu podcast é com a Carol, eu falei, eu vou levar. Porque eu achei muito bacana. Ou seja, quando eu digo para você que não é sobre mim, é sobre o outro, a Carol, quando ela pensou na creatina, ela pensou assim, eu vou me transformar, eu vou criar um produto para atrair, para dar esse acesso. E aí ela criou isso aí, e ela fez muito legal. E aí, quando ela veio falar da criação do produto, do que ela estava querendo, e o porquê que ela estava fazendo aquilo, a time estava também, nós falamos, gente, vai dar muito certo. Eu falei, já deu certo, Carol. Já deu certo. Por que já deu certo? Porque não é para você. Não, é uma transformação que você quer, que você sentiu necessidade, mas que você quer passar isso para outras pessoas. Sim. Então não tem como não dar certo, né? Que não é só sobre creatina, né? Não é sobre creatina. Não é sobre creatina. Na verdade, ela deixou claro. Maravilhosa, saborosíssima. Essa é a melhor. A gente já provou algumas outras. Essa é a melhor. A gente tem que usar. Inclusive, Carol, rasgou sua embalagem. A gente já deu a creatina pra Carol, mas a gente tá dando aqui de novo. De novo. E aí, não é sobre a creatina. Essa creatina, a goma é excelente. Meu, maravilhosa. A gente gostou da vontade. A gente tem que pegar, porque são 2, né, por dia. Segundo a Carol, são 2 por dia. A gente tem que pegar, tomar as nossas 2 e colocar ela lá junto com o remédio. Senão você come tudo. Junto com o remédio. Porque não, dá vontade de comer 10. Eu como depois do café da manhã ainda assim. Então você já pensou nisso, talvez? Não concorrente, pelo amor de Deus. Não, mas outra que coisa, vejo? Eu acho que cada um tem o seu jeito e a sua maneira, né? Sim. E cada um nasceu com um propósito e alguns vão criar um produto para chamar atenção. O que eu vejo de mim, tá? Eu sempre achei que essa verdade que eu recebi é uma verdade que tá muito forte dentro de mim. Então eu vejo muitas vezes eu falando para as pessoas aquilo que elas não gostariam de ouvir. Eu sei que isso faz parte do processo, e doloroso talvez, e talvez demore um pouco mais. Talvez eu reagir dessa maneira, mas talvez outras pessoas não vão reagir, ou também vão e vai fazer parte do processo. Mas eu vejo essa verdade dolorida, que ela sai da minha boca muitas vezes sem nem eu pensar. Então eu acho que, para mim, é muito mais forte eu chegar nas pessoas, que é o que tem acontecido, e eu falar, você precisa se desafiar, você precisa emagrecer, você precisa se cuidar, olha seu filho. Então, eu vejo que
tá muito mais dentro de mim essa questão da palavra, sabe? Da conversa, de expor algo que raramente as pessoas vão falar. Né? Talvez no processo surja um produto, surja um livro, surja alguma coisa, talvez, pode ser que sim, vai ser muito legal, mas eu vejo hoje essa questão da influência minha, ela tá muito mais no meu estilo de vida, daquilo que eu tô fazendo e do resultado que tá tendo e daquilo que eu falo, né? E aí eu posso até contar uma coisa que a gente comentou muito, que é a corrida da Plié, né? Que eu vou estar agora dia 28 de setembro correndo junto com eles, como parte do time deles, o time de influencers da corrida da Plié. Eu vejo já isso como um resultado de todo esse processo que eu vivi, de toda essa transformação e o quanto essas marcas agregando vai ampliando a quantidade de pessoas que te assistem. Então eu vejo a oportunidade de falar a verdade. Num mundo onde a gente mascara a verdade. Se a gente olhar hoje para as redes sociais, elas são uma máscara da verdade, né? Sim. Eu sei muito bem como você faz para fazer um ângulo da foto e mostrar que você é magra. Eu fiz isso a minha vida inteira. Eu mesmo sendo gordinha, eu aparecia magra nas fotos. Sim. Visualmente, rosto não, mas cintura eu tinha mesmo sem ter. Porque eu sei como fazer. Né? Sei que é da televisão, você sabe que muitas coisas ali são manipuladas para parecer que é aquilo. Sim. Então eu vejo que algo que faz parte do meu propósito muitas vezes, e lá de casa também, né? Que meu marido também é desse jeitinho. Mas muitas vezes é expor essa verdade de uma forma que não agrida tanto a pessoa. Sim. É falar... Sim. Time, toma cuidado, amor, né? Sabe? Márcia, olha só, olha pra isso. Você precisa olhar pra isso agora. Tá te fazendo bem isso, né? Exato. E às vezes numa forma de brincadeira ou numa conversa. Então eu vejo que faz muito, muito parte da minha família, inclusive. Todos lá em casa. Meu filho, ele é extremamente assim. Ele é da piada, só que as piadas dele são extremamente verdadeiras. A minha filha, ela é extremamente direta. Então eu vejo que faz parte da minha casa esse dom dessa maneira de falar, sabe? Então, eu acho que é muito mais isso, essa exposição da minha vida, que eu acho que é uma das coisas que é muito difícil, né? Sim. As pessoas exporem a verdade da vida. Foi uma conversa que eu tava até tendo em casa hoje com o Ben. Eu falei, vou começar a postar vídeo meu até tomando café, porque as pessoas estão pedindo, elas querem ver o que tá... Como eu arrumo minha cama, qual que é a roupa que eu escolho. Falo, gente, daqui a pouco eu tô acordando o Big Brother aqui em casa, as câmeras escondidas, sabe? Sim. Porque as pessoas... E o que você mudou na sua rotina? Aproveitando que já que o pessoal de casa quer saber como é que é a sua rotina, Carol. 100%. Eu nunca acordava cedo, porque eu sempre dormi muito tarde. E eu tive que tomar cuidado com o sono nesse processo também. Porque como eu trabalho com eventos, então eu já tenho aí 1-2 dias na semana que eu praticamente não durmo bem. Então, isso tinha que entrar na minha rotina, entrar na minha vida de uma forma saudável. O sono foi uma das coisas que eu tive que cuidar muito. Então, eu tenho que ter uma rotina de horas de sono durante a semana para que eu tenha uma folga ali no final de semana, uma perda do sono, do cansaço. E para que eu não acorde no domingo destruída. Então, minha rotina inteira mudou, inteira. E da minha casa também. Uau. Então, a questão de alimentação, não tinha horário de almoço, não tinha nunca jantei na vida. Aprendi a jantar. Então, tenho que ter a refeição. Como assim? Você comia o que antes? Pipoca, amendoim, bolo, cerveja de noite. Lanche, pede pizza. Agora não. Comida. Arroz, feijão. Frango e salada. E vocês têm nutricionista? Você mesmo que faz sua comida? Como é que é isso? Sim, eu passo, né? Eu passo direto com a nutróloga e com a nutricionista. Ela vai mudando o meu cardápio pra eu não enjoar, né? Que senão você enjoa também de comer sempre a mesma coisa. E ela sempre falou assim, Carol, olha, nada é proibido, mas a escolha é sua. Isso pra mim é a melhor parte, a pior e a melhor. E essa questão de ter acompanhamento também é muito importante, porque assim, a gente sempre teve nutricionista, né? Porque o Igor já pesou 130 quilos e a mesma nutricionista que vem. E a gente vê assim, do começo pra cá, ela vai mudando. E você vai passando os anos, a sua alimentação vai mudando. Sim. Porque você chega a algumas intolerâncias, a lactose, às vezes você não pode comer grãos. Eu descobri essa também, a lactose. Olha! E aí você tem que ir mudando, porque você vai insistindo no mesmo cardápio, não, você tem que ir mudando, muda o tipo do leite, muda o tipo do grão, muda o tipo de tudo. E aí, quando a família toda acompanha, você vai... E você mesmo cozinha, Carol? Eu mesma. Olha! Eu mesma. Tá vendo? Eu achei que ideia... Não, o Ben não tá cuidando de graça. Não! Negócio agora eu descobri
Vamos tudo. Ô, Carol, qual que é a sua meta agora? Você falou da corrida e peso e tudo mais. Qual que é a sua meta? Tem alguma meta aí agora? Na verdade, eu ainda tô vivendo o processo, né? Apesar de todo mundo falar, não, tá bom, já chegou num peso bom. Não, pra mim ainda não. A minha meta é chegar em 60 quilos, hoje eu tô com 70. Né? Na verdade, hoje eu me pesei, tô com 69. Eu saí da casa dos 70. Mas por que você criou essa meta? É de peso ou é porque você acha que ainda falta alguma coisa a mais pra... Na verdade, a meta de peso ideal, a minha altura, né, o cálculo de IMC é 65, 63, 64, 65. Mas como eu tô beirando os 40 anos, começa a ter reposição de hormônio, um monte de coisa, ganho de perda de massa magra, né, que é uma das coisas que a idade vai trazendo. Eu quero perder mais peso do que é o necessário, porque eu sei que a questão de hormônio, ela tem um ganho de peso mais pra frente. Então, eu já quero perder mais do que eu preciso, para que em nenhum momento eu possa... me desviar do caminho. Muito bom. Gente, essa é a meta. Nós estamos chegando pro fim. Fala. Sim, nós estamos chegando no final. Só que antes de a gente chegar no final, nós, na equipe, preparamos uma foto, né, Cauã? Põe aí a foto da Carol. Verdade. Põe a foto da Carol aí na tela. Olha lá, gente, não, já nem tá mais. Não tá. Ainda, ó, gente. O rosto dela já tá bem mais fino. Já tá mais fino dessa. Isso aqui tem um mês, nem isso, acho. Uau. Mas aquela foto ali, eu olho, gente, de verdade, pra mim é doente. Quando você olha o meu rosto, assim, ó... Primeiro, eu quase não tinha olhos ali, né? As pessoas descobriram que eu tenho olho claro agora. Né? Porque os olhos aparecem. Porque ali, olha, você sorri um pouquinho, o olho fecha. Porque a bochecha subia. Sim. Né? E eu olho, assim, eu vejo um semblante de tristeza. Eu vejo doença. E eu vejo falta de amor. Eu vejo rejeição. Sabe? O sorriso ali tá muito mais leve, né? Não é só a foto, né? Ali é uma foto de celular, aqui é uma foto de câmera profissional. Isso eu analiso, né? Mas fotógrafa, o lado fotógrafo dela. Não é só isso. Quando você olha, você vê... Você olha ali, você fala assim, alguma coisa tá errado. Sabe? Por exemplo, fotografia de arquitetura, a gente fala muito sobre ângulo. Muitas vezes você olha para uma foto que tá torta e você não sabe interpretar qual é o erro dela. Sim. Mas ela tá torta. E quando você arruma o ângulo da foto, você olha e fala, nossa, que foto. É exatamente isso que eu vejo. O ângulo estava errado, a visão estava errada, o olhar estava errado, as decisões estavam erradas. E aqui não, aqui eu vejo já uma pessoa que está sabendo fazer as escolhas certas, mesmo que doloridas. E decisão. É a decisão que mudou tudo, o processo. Uau, eu ia pedir pra ela fazer uma mensagem final, mas se você quiser, Carol, a câmera é toda sua, pode deixar aí uma mensagem final pro pessoal que ouviu o nosso podcast até aqui. Se você, eu sei que ainda tá num processo, a gente... a vida é um processo, né? A gente nunca chega no ponto final. E depois que a gente chega no ponto final, tem... Ainda tem mais. Depois do ponto final. Depois do ponto final. Nunca é o ponto final. Nunca é o ponto final, né? Então, mas... deixa uma mensagem pro pessoal que tá em casa. Se inspirar um pouco na tua história, o que te levou a mudar essa decisão, mudar o ângulo, mudar a rota, mudar tudo. E talvez forma de chegar, mudar né? Também, né? Porque a gente sabe que é muito desafiador fazer isso. Então, se você puder, a câmera é toda sua, meu amor. Bom, agradeço para quem assistiu até agora. Sei que muitas vezes é um assunto que é dolorido demais. Mas a vida, ela só faz sentido se você está se sentindo bem. O sentido da vida é você consigo mesma, né? As coisas externas, os problemas, os fatores, eles só influenciam naquilo que você tem dentro. Então, se você não se sente bem hoje com o seu corpo, se você acha que tem um quilinho a mais, que tá fora do lugar, ou se você, às vezes, na sua rotina, na sua casa, não tá se sentindo bem... Não hesite, sabe? Não demore a tomar uma decisão por você, né? A vida, quando você decide por você, mesmo os problemas externos, às vezes casamento, financeiro, filhos, qualquer outras coisas, eles se tornam mais leves. Eles sempre vão existir. Problemas sempre vão existir. Mas quando você sabe quem você é e você decide por você, os problemas se tornam um adereço. Acho que eu posso falar dessa maneira. Eles se tornam um pingentinho do seu chaveiro.
Ele vai existir para estar ali, você vai sempre trocar o problema para resolver. Isso vai te fazer evoluir. Mas eles não vão mais te levar para uma depressão, eles não vão mais te levar para tristeza absoluta, eles não vão mais te tirar do seu foco. Então, decida por você, pela sua saúde, pela sua casa, pela sua vida, pelo seu marido, pelas pessoas que você ama. E você vai ver que quando você decidir por você, você vai ser muito mais amada pelo seu marido, muito mais amada pelos seus filhos. Eu choro. Você vai ser muito mais amada pelas pessoas. Isso é uma coisa que é impressionante. Que as pessoas vão te querer perto. Porque você é bonita. Porque você vai estar magra. Porque você vai estar plena. Porque você vai ter encontrado realmente quem você é. Carol, é isso. Eu também me emociono. Eu queria agradecer você. Eu aqui hoje agradecer a time. Porque hoje eu tenho 2 pessoas maravilhosas. Também me emociono. Porque assim como você, a time também encontrou o propósito dela. Né? Nítido, talvez ela tenha encontrado, mas agora ela colocou aquilo em ação. E ela, através do podcast dela, o TimeCast, ela tem transformado vidas, né? O fato de eu ter dito para você que o rapaz deixou de e várias outras histórias. A Time já pode, a gente tem tanta coisa para contar, entendeu? Enquanto a gente fica de boca fechada, olha quantas vidas a gente deixa de salvar. Sim. Então, assim, eu quero dizer que eu sou sua fã. Porque desde sempre a gente te chama, porque a gente vê isso nítido em você, ou gordinha ou magrinha, mas assim, aquilo que você faz com vontade. Você não faz só por fazer. Você faz porque você quer um resultado. E a time, é isso que eu também quero dizer, porque vocês são pessoas que fazem a diferença. E vocês precisam fazer isso. Eu convidei vocês, né, as duas, porque eu quero muito falar para as pessoas o quanto a gente pode transformar. Né? Vocês acompanharam todo o meu processo de família, de cuidados com meu marido, porque assim como você, eu também acho que eu preciso, primeiro Deus, depois a minha família, e agora eu tenho que cuidar das pessoas, né? Meu marido já foi, mas eu continuo cuidando de mim, eu não deixei de cuidar de mim nesse processo todo. E é sempre bom a gente poder despertar em mulheres que você tem que sempre cuidar da sua família, que você tem que sempre estar alinhado com Deus, né, espiritualmente, que você tem que estar sempre ali cuidando e que você não é nunca sobre só você, é sobre pessoas. Então, que você nunca deixe de falar, que você nunca deixe de levar essa transformação que você fez, que a time nunca deixe de levar essa transformação, porque ela, como atriz, ela ainda é muito melhor, ela tem muito mais facilidade de mostrar toda essa transformação. Né? Eu preciso, de repente, há um ano atrás, alguém falasse assim para mim, você vai escrever um livro, porque é a forma de levar, mas você entende que a forma que você está escolhendo, que você descobriu, de levar essa saúde, de levar essa transformação, de levar essa conscientização de que nós podemos mudar, de que nós podemos cuidar, e não só da gente, não só da nossa família, que nós podemos cuidar das pessoas. Então, assim, queria colocar aqui que eu sou fã de vocês duas. Eu que sou sua fã. E são gerações diferentes. Fã, são gerações. Eu em você. Ela falou assim que ela não larga de mim, mas eu também não vou largar dela, eu não vou largar de você. Também não largo. Então eu queria agradecer. Assim, muito obrigada. E assim, conte sempre comigo. Assim, porque eu sei que vocês vão alcançar jovens e vão alcançar. Agora eu 60, eu gosto de falar que eu 60. Não, mas peraí. Você sentou com cara de 30. Eu falei, Márcia, 50? Ela, não, time, eu fiz 60. Eu, não, tu não fez 60. Então, isso é importante a gente colocar que gerações, né, podem passar, a time mais nova, você, e é sempre os mesmos cuidados. É sempre a mesma coisa. A gente tem que ter os mesmos cuidados, porque o resultado que a gente busca é o mesmo. É o mesmo, é o bom resultado. O que a gente quer, o que o ser humano quer é ser amado. É isso. E muitas vezes o que falta é você entender o seu propósito. Sim. É sua identidade, sabe? Eu vejo totalmente isso no meu processo. E vejo no da time também. Sim. Pô, a gente se conhece já há um tempo, mas a gente conviveu pouco, mas a gente se vê muito na internet. Sim. Mas eu vejo isso no processo, sabe? A necessidade nossa é de ser amada. Quando a gente se transforma e a gente sente o amor das pessoas pela gente, porque não é que as pessoas não me amavam antes. Sim. Elas me amavam, mas eu não me amava. É isso. Então você só vai conseguir se sentir amado quando você se amar primeiro. Você só vai conseguir transformar a vida das pessoas quando você se transformar. Então, para mim, isso é o melhor presente que Deus me deu. Sim. Esse processo que eu vivi agora, onde eu tô me sentindo plena, mas eu sei que tem muitos processos ainda pela frente em outras áreas, é um presente de Deus para eu me sentir amada, inclusive por Ele.
Porque mesmo que eu soubesse que eu era amada antes, sentir a sensação, a emoção, o sentimento, ele falhava às vezes. Eu falava, poxa, Deus não olhou pra mim nisso? Deus não olhou pra minha família nisso? Hoje eu entendo. Todos os processos que eu vivo, eu falo, não, olha aqui, olha a mão de Deus aqui. Olha o amor dele aqui. Olha o que ele tá fazendo por mim aqui. Olha só, tem esse problema aqui, mas olha só o que ele fez aqui. Tem esse... Eu tive a lesão no pé, mas olha só. Eu tô agora no time de corrida de influencer da Plié, influenciando outras pessoas para correr com uma lesão no pé. Uma pessoa que há 1 ano atrás não corria nem 5 km direto. Sabe? Uma pessoa que não tinha resultado nenhum, em menos de 1 ano tá como influencer de uma corrida oficial. Sabe? Então você olha e você fala assim, como assim ele não me ama? Ele me ama muito. Então, quando você desperta as coisas, isso pra mim é assim, a chave de se expor. Quando você desperta as coisas em você, pra quem é influente, você desperta no próximo. Verdade. Você levanta a mão, vai vir gente atrás de você. Porque o que as pessoas mais querem é resultado, só que elas não querem viver processo. E quando elas chegam perto, elas veem que não existe resultado sem processo. Então, eu sou muito grata por estar aqui. Sou muito fã de vocês também. Fã-clube, levanta a mão. Não é à toa, né, Márcia? E a gente pode trazer. É legal a gente falar que nós somos fãs, porque nós sempre somos fãs de quem traz, de quem pensa no outro, né? Com certeza. Então, assim, a gente vai sempre convidar pessoas para esse podcast. Esse é um podcast de propósito. Esse é um podcast para a gente falar sobre a transformação que a gente consegue fazer, para a gente falar sobre... Não é sobre nós. É para a gente falar sobre o quanto eu posso ajudar. É para a gente falar que nós somos capazes. Nós somos capazes. Quando, há 1 ano atrás, quando alguém me falou, você vai escrever um livro, eu digo, nunca. Por que eu vou escrever um livro? Para que eu vou escrever um livro? O que eu vou dizer num livro? E então, assim, a gente tem muita coisa para contar. Eu adoro quando eu escuto alguém falando nunca. Quando fala passa um nunca, tempinho. É um nunca muito, muito longe, né? Porque está próximo ali para acontecer aquilo. Sim. Então, é isso. Logo, logo vocês vão ver. E se vocês querem também se unir a esse grupo de que pensa no outro, e se você tem uma história de superação para contar, se você quer contar essa história de superação aqui, porque você sabe que você vai transformar, o Reinventcast está aqui para isso. Exato. Aqui para você contar a sua história e para você transformar a vida através da sua história. Nos procure! Isso, não feche a boca. Abra a boca, porque você abrindo a boca, você vai salvar vidas. Muito obrigada e até o próximo episódio. Beijo! Muito obrigada, Carol! Prazer. Muito bom. Uhul!